Novidades de software, alguns recursos a mais, bloqueio horizontal na câmera e tela de privacidade. Será que essas funções serão suficientes para desbancar o antecessor Galaxy S25 Ultra, já bem consagrado monstro da Samsung? É isso que a gente vai ver no comparativo de hoje, os dois lado a lado. E já comente qual você acha que vai surpreender, porque esse daqui não é um comparativo qualquer que esses youtubers fazem aí. Não, eu testei o S25 Ultra por mais de um ano como meu principal e agora peguei o S26 Ultra, tô testando também nesse tempo desde o seu lançamento que ele chegou aqui, tá? E tenho muita coisa a dizer, percebi algumas diferenças que pouca gente percebe e eu vou falar com vocês nesse vídeo. Quiser comprar com desconto, vai ter o link aí embaixo, beleza? E é isso, agora sim, sem mais delongas, vamos lá! E bom, rapaziada, já começando pela parte polêmica, que é o seu design. E aqui tivemos um retrocesso, um downgrade na minha visão, já que o S25 Ultra, ele já tinha tido um retrocesso em comparação com o S24 Ultra, que era mais quadradão, que também foi afinando aos poucos e ficando mais redondo. Cara, vamos ser sinceros, olha para isso daqui. O que vem na sua cabeça a primeira vez que você olha? Na minha visão, é um celular genérico e sem personalidade que parece da linha Galaxy A. Ah, mas ele é bonitão, trouxe diferenças aqui na traseira, tá mais fino e blá blá blá. Cara, não importa. Realmente, eu prefiro muito mais o visual do S25 Ultra. Dá uma olhada aí nos dois lado a lado, dá pra ver que ele é muito mais arrojado e dá aquele ar de executivo. Quem paga mais de 10 mil reais em um celular quer ter exclusividade, quer ter diferença e não parecer com qualquer um. Por mais que isso pareça algo mais sobre ego ou mesquinharia, mas não, a gente quer ter a diferença, né, pô? É igual o usuário do iPhone. Me responda uma pergunta sincera, se visual, se a aparência de produto não importa, você compraria um Fusca com a aparência de uma Ferrari? Ah não, mas internamente ele tem o motor de uma Ferrari. Não, mas por fora ele é um Fusca, não faz sentido. E veja bem, eu não estou falando que o S26 Ultra é um Fusca, longe disso, porém, deu uma piorada no visual sim, né? Tudo bem que é algo subjetivo, mas a gente precisa comentar, né? Aqui na parte traseira das câmeras também teve a diferença, ele tá com esse bump aqui para abrigar as câmeras. Antigamente no S25 Ultra era totalmente plano. Outra diferença interessante também é na parte da canetinha S Pen, que agora está mais fina. Sem contar que agora no modelo mais novo ele tem um lado certo de encaixe, tá? Não que ele não irá encaixar dos dois lados, ele vai, mas se você encaixa do lado errado, ele vai ficar com um bump, uma frestinha sobrando, olha só, desse estilo aqui. No S25 Ultra não tem nada disso, você tira e encaixa do lado que você quer que vai funcionar bem. Isso acontece porque o S26 Ultra, ele jogou o buraco da S Pen mais para o canto, tá? Lá ele. Mas anteriormente aqui no S25 Ultra, se a gente vê, ele ficava um pouquinho mais pro meio, né? Então, isso daí que deu essa diferença, tá? E não para por aí não, porque também tivemos mais um retrocesso, que é a ausência do titânio, presente no S26 Ultra. Agora a Samsung passou para a liga de alumínio, dizendo que agora vai aquecer menos, né? Esses problemas de aquecimento e tal, e também durabilidade a longo prazo. Esse material de alumínio é melhor, apesar do titânio ser um material mais premium, de mais qualidade, mais nobre aí, né? Enfim, você acha que isso foi um retrocesso ou nem faz diferença na sua vida? Comente! Agora na parte da tela, os dois continuam com exatamente as mesmas especificações. Isso mesmo, com o bônus do S26 Ultra que tem a tela de privacidade. Essa é praticamente a grande novidade. Porém, isso daí, todo ônus vem com um bônus, né? E o que aconteceu? Essa nova tela de privacidade, ela é muito boa. Substitui uma película muito fácil, você tá no ônibus, no metrô, você consegue mexer tranquilamente, sem ninguém ficar te observando e tal, é muito chato. Porém, quando a tela de privacidade está ativa, ela vai perder qualidade, tá? Isso é fato, já foi comprovado, vai perder brilho e ficar mais azulada. E vou além, porque quando a gente entra na tela de privacidade e deixa ela no modo máximo, né? Porque tem uma opção aqui, ó, quando você vem, tela de privacidade, ativa e deixa aqui, ó, proteção máxima de privacidade, vai ficar ainda pior. Não é tão exagerado, igual a galera fala, que parece uma tela TFT, LCD, não. Isso daí o pessoal exagera demais. Porém, vai perder a qualidade sim, tanto no modo de proteção máxima, quanto
no normal, tá? Isso daí é fato, mas basta você desativar que as duas ficam muito parecidas. Porém, pessoal, é fato que tem uma diferença de cores e também parece, tive uma leve sensação do S25 Ultra agradar mais nos ângulos de visão, tá? Talvez aqui não dê para mostrar, mas se você pega os dois e vira lado a lado, parece que o S25 Ultra tem uma angulação superior, mesmo com a tela de privacidade do S26 Ultra desativada, tá? Eu acho que é de cerca de 160 graus e agora caiu um pouquinho aqui, né, no modelo mais recente. Então, vocês viram que eu não passo pano e falo o que piorou no modelo mais novo, tá? E a tela piorou um pouquinho, tá? Um pouquinho. Como eu falei, ambas continuam com as mesmas especificações, que é o Quad HD+, continua com taxa de atualização adaptável de 1 Hz até 120, que já poderia vir para um 144, mas ainda não tem. Continua com AMOLED dinâmico de 2x e todas aquelas especificações que vocês já conhecem, que tá aparecendo aí de fundo, eu acho que nem adianta mencionar. Mais uma coisa que talvez seja interessante de mencionar é que os dois têm também aquela tecnologia que começou lá no S24 Ultra, que é de anti-reflexo. Isso daí é bem interessante e aqui, na minha visão, não mudou nada, tá? O S25 Ultra herdou isso do S24 Ultra e o S26 Ultra herdou do S25 Ultra, tá? E daí continua a mesma coisa, com bons ângulos nessa parte aí, bom isolamento de luz, esse tipo de coisa, né? Achei bem legal. Ah, então quer dizer que o S26 Ultra perde para o S25 Ultra na questão de tela? E não, a tela dele está apenas diferente e acrescentou esse ponto positivo aí da tela de privacidade, que é questão de hardware, tá? Junta hardware, software e IA, que os pixels eles desligam automaticamente e tal. Não tem no S25 Ultra, ele não vai receber. Então, cada bônus também tem o seu ônus, né? Foi o que aconteceu aqui, mas não que a tela do S26 Ultra ela vai ser ruim, mas ela vai ter algumas coisinhas piores sim, né? Principalmente nos ângulos de visão que eu falei e talvez na coloração, né? Esse tipo de coisa, mas a diferença é mínima, tá, pessoal? Muito pequena. Na questão do hardware também tivemos um upgrade, assim como já é de se esperar todo ano, né? Que passou do Snapdragon 8 Elite do S25 Ultra para o Snapdragon 8 Elite geração 5, processador superior, e também agora no S26 Ultra existe uma versão com 16 GB de RAM, tá? No S25 Ultra era 12, mas depende da versão, tá? Tem versão de 1 TB de armazenamento, esse tipo de coisa, mas o que acontece é um desempenho levemente superior. Esse desempenho agora, pessoal, não vai dar nem diferença, vocês não vão notar na prática, tá? Você tem que ser muito detalhista para ver e falar assim, nossa, esse daqui tá 1 milésimo de segundo mais rápido e tal. Nem isso você consegue perceber, já que o hardware praticamente chegou quase como se fosse em um platô. Tudo bem, não tanto assim, mas a gente não nota mais diferença, a gente nota a diferença no software, em outras coisas, outras funções, né? O futuro que a gente tanto queria chegou, né? Agora as inovações vão ser mais de IA e de software, mas basicamente ambos os celulares vão rodar qualquer jogo do momento. Os emuladores mais pesados aí, até mesmo de Nintendo Switch, vai rodar com os pés nas costas, tá? Não com os pés nas costas, mas vai rodar numa qualidade muito boa, tá? Baixando o gráfico e tal. Tem mesmo emuladores de PSP, PS2, o de PlayStation 3 e de Xbox, que já tem gente utilizando e rodando jogos pesados. Eu não testei nesses emuladores mais novos, tá? Mas no de Switch eu testei e eles rodam muito bem mesmo. Vale lembrar que o S25 Ultra esquenta um pouquinho mais que o S26 Ultra, talvez seja por conta do material de titânio que eu falei pra vocês, né? Mas a diferença não é tão grande assim não, mas o modelo anterior ele esquenta mais e aqui ele tem menos thermal throttling, né? Que é basicamente aquilo que acontece que vai baixar, vai cair a qualidade, o FPS de um jogo, para não dar problema no hardware, não esquentar tanto a longo prazo assim, né? Então, no thermal throttling e na parte de aquecimento aqui o S26 Ultra superou, ele tá bem-vindo então nesse quesito, mas igual eu falei para vocês que só vão notar a diferença a longo prazo, talvez daqui uns 3, 4 anos, né? Que daí, por ter o hardware um pouco mais novo, esse daqui vai ter uma vantagem, né? E é isso que acontece praticamente nesse quesito, tá? Não tem muito o que dizer. Indo agora para o ponto mais interessante e que mais tem mudanças na minha opinião, que é o software. O S26 Ultra ele já veio de fábrica com o One UI 8.5 com Android 16. O S25 Ultra, apesar de estar no Android 16, ele está na One UI 8.0, tá? Ambos têm 7 anos de atualizações garantidas pela Samsung, tá? Então, o S26 Ultra ele vai durar um pouquinho a mais, né? O S25 Ultra ele vai ter atualizações aí até 2031, enquanto não, 2031 não, olha o gênio da matemática
2032, enquanto o S26 vai ter até 2033, né? Tirando as atualizações de segurança. E o S26 Ultra brilha mesmo na parte das novidades de software, que tudo que eu falar aqui talvez caia por terra, porque a Samsung sempre faz isso e atualiza os modelos mais antigos, colocando esses recursos aí que são exclusivos do novo, né? Então é muito comum a gente ver, talvez, quando receber o MIUI 8.5, isso que eu falo aqui, chegando para o S25 Ultra. Mas o que eu achei sensacional é que a Bixby ela está mais inteligente. Você pode, por exemplo, pedir um Uber, chamar uma corrida aí, só falando com ela, Bixby, me leva até tal lugar, daí você nem precisa relar na tela do celular, uma novidade legal. Na câmera aqui, na parte de edição, quando a gente entra em uma foto, agora a gente tem um prompt pra gente falar o que a gente quer. Por exemplo, vou pegar essa imagem aqui e vou pedir qualquer coisa. Ó, a gente vem aqui nas 3 estrelinhas e agora nessa parte aqui de criar, olha só, a gente pode escrever tudo que a gente quer. Mude a cor da minha camisa para azul. Daí você dá um gerar. Agora ele vai fazer tudo se encaixar, como eu tava falando aí. E daí, tcharam! Mudou minha camisa para azul. Sensacional, nem parece que é IA. Detalhe que isso já está incluso no software do celular, tá? Então é muito positivo. E o modelo mais novo traz também o Now Nudge, que a Samsung deu como maior novidade, mas não funciona aqui no Brasil por enquanto, tá? Mas a Samsung já está fazendo atualizações para ele funcionar corretamente aqui, né? Já fiz um vídeo dedicado falando sobre isso. Mas basicamente o Now Nudge é um antecipador e vai facilitar poupando alguns cliques aí da sua vida. Por exemplo, se o seu amigo tiver um celular com Now Nudge, você pergunta para ele assim, me mande as fotos da praia do Rio de Janeiro. E daí, ao invés de você ter que ir lá, ele selecionar uma por uma, tal, enviar, não, no próprio teclado da Samsung já vai ter a sugestão para você enviar todas aquelas fotos lá, tá? A mesma coisa se alguém te liga, por exemplo, ou te chama para ir numa reunião. Daí, ao invés de você ir lá no seu calendário, checar se aquela data você está disponível, o celular já vai fazer isso para você, já vai antecipar e falar, olha, nessa data você não pode, você tem compromisso, ou nessa data você tá livre, e por aí vai, é assim que funciona. Então o modelo mais novo está mais inteligente, funcionando como uma espécie de assistente virtual para tudo, né? Ele tá com facilidades que vão muito além do que a gente tinha anteriormente. Muito além não, né? Talvez para mais de 90% essas novidades aqui nem façam diferença. Tenho que ser sincero, tá? Tem que me corrigir aqui quando eu falo porcaria, enfim. Mas talvez a longo prazo isso faça diferença. Mas o que o S25 Ultra não irá receber, que o S26 Ultra tem? A tela de privacidade, que é um recurso de hardware, tá? É impossível praticamente dele chegar aqui. Impossível não, né? Mas muito improvável. O bloqueio horizontal, né, que é um recurso de câmera, que também dificilmente vai receber aqui, tá? Os outros, eu acho que a maioria de todos aí que eu falei, ele tem possibilidades reais de receber, tá? Já que muitos deles estão enquadrados no Galaxy AI, a plataforma de recursos de inteligência artificial da Samsung, né? Então, né, por enquanto o S26 Ultra tem um passo bem grande de diferença de software, mas a longo prazo não. O S25 Ultra vai chegar mais perto, né? Não vai se igualar, vai ter algumas coisas que ele não vai receber, mas todo ano é assim, né? Enfim. Bateria agora, pessoal, também tivemos uma melhora, porém ainda continuamos com os benditos 5.000 mAh desde o S21 Ultra, acho que desde o S20 Ultra, né? Então, já faz anos que continuamos com essa capacidade, nada de bateria de silício de carbono aqui, tal que poderia vir, né? Mas não, agora o S26 Ultra, além de ter uma autonomia levemente superior, mas levemente mesmo, tá? Não vai ser uma coisa assim, nossa, eu diria que o quê? Talvez uma meia hora a mais, eu já não gostava muito da bateria do S25 Ultra, que na One UI mais recente lá o software dela foi comprometido, apesar disso ter sido corrigido hoje, né? Aplicativos aí ficavam consumindo bateria em segundo plano. No modelo mais recente ainda não tá durando um tanto considerável não, tá? Ponto negativo na minha opinião, ainda mais eu que uso o celular o dia inteiro, ele dura até um dia inteiro de uso e tal, mas geralmente, né, no meu padrão, tenho que carregar 2 vezes ao dia, mas tudo bem, dá um desconto que eu uso muito, né, um usuário comum talvez consiga ter um dia inteiro de uso longe da tomada sem problema, né? Eu já fiz teste de bateria completo individual dos dois, tá? E podemos dizer que o S25 Ultra ele vai durar o quê? Umas 7 horas, se não tiver com problema de software, né? Porque tudo bem que a Samsung corrigiu, tá? Mas se você tiver no software mais antigo, vai ter esse problema. Agora, se você tiver com
tudo corrigido, sem problema nenhum, ele vai conseguir umas 8 horas de tela, enquanto o S26 Ultra vai conseguir 8 horas e meia, estourando, mas muito difícil 9 horas, tá? Então vai ter essa pequena melhora. Sem contar também agora que tivemos a estreia do carregamento mais rápido de 60 watts, tá? Aqui contra 45 do modelo anterior, mas é apenas o suporte, porque não vem na caixa. Ambos vêm na caixa com carregador modesto de 25. E também tivemos um upgrade, agora ele carrega mais rápido sem fio, tá? O Quick Charge 2.0 agora está evoluído, né? Cerca de 10% aí mais rápido e tal, né? Esse tipo de coisa. Então, ele tá carregando mais rápido e tá com uma bateria melhor e também suporta um carregador mais potente, né? Essas são as melhorias aqui, mas não é tão gritante não. Passando agora para as câmeras, é aqui onde o modelo mais novo brilha, principalmente em baixa luz. O S26 Ultra agora traz uma nova câmera com abertura de f1.4, isso é muito interessante, contra f1.7 do S25 Ultra, agora entra mais luz aqui. Ele também dá um upgrade na parte da câmera de 5x, caindo mais abertura, e traz novos recursos de software, como bloqueio horizontal para ter uma melhor estabilização. Agora você consegue filmar em 8K em HDR aqui no modelo mais recente. Ele traz os LUTs, né, que são aqueles filtros para você colocar depois que você filma usando o modo log. Mas pessoal, eu nem vou comentar tanto, também tô fazendo um resumo porque eu já fiz um vídeo comparativo com quase 30 minutos, exclusivo, comparando a câmera dos dois, tá? Depois você dá uma olhada lá. Mas basicamente as fotos do S26 Ultra vão dar diferença em baixa luz, tá? Fotos e vídeos, né, já aqui agora nessa câmera aí principal com abertura f1.4, vai dar diferença. Nas outras também dá, talvez devido ao pós-processamento, mas nem tanto. Agora, no dia a dia, tanto a frontal, quanto a ultra-wide, quanto a de zoom, vão tirar fotos muito parecidas com a anterior, tá? Com alguma melhorinha aqui, talvez até um downgrade na parte de contraste, dependendo da foto, tá? Tenho que ser bem sincero, sem passar pano. Na parte de vídeos também, continua espetacular, dá pra ver um comparativo aí, né? Eu filmei tanto com a frontal, depois mudei pra traseira, testei todas as lentes possíveis, né? E eu notei que tem sim uma diferenciação de cores, né? Talvez é um novo software, um novo pós-processamento. Tudo bem que a superioridade vai ser do modelo mais recente, isso daí é fato, mas em algumas condições de luz eu até preferi o resultado do modelo antigo, né? Mas são em poucas condições. Então, em câmeras, ele vai ter os recursos de software novo, o que vai dar um gás a mais, um brilho a mais, né? Mas na parte da qualidade final, vai ser tudo muito parecido, com uma melhora do que? Talvez uns 5%? Diria que 5%. Ia chutar para 10%, mas não, pessoal. Acho que vai ser uns 5% superior. Apesar da abertura nova falar que entra 47% mais luz. Mas, né? Só para ambientes de baixa luz, daí a gente vai notar isso. Tá, e qual vai ser o diferencial das coisas e novidades que tem aqui que não tem aqui? E algumas delas, né? Vocês viram que o design muda, ele vai ter também um novo processador mais recente, né? Que a longo prazo vai fazer diferença. Tem novidades no software da câmera, né? Como bloqueio horizontal, agora ele filma em 8K em HDR, tem mais opções no modo profissional, tem os LUTs, tem a abertura de f1.4 superior, a câmera frontal tá com uma abertura diferente também, a câmera de 5x também melhorou na abertura, né? Nessa parte das câmeras aí tivemos até uns upgrades legais. Temos também os recursos de software, né, como o Now Nudge, que eu mencionei, que apesar de ainda não estar presente funcionando corretamente, é uma novidade legal não presente aqui. Temos também o Prompt, né, de edição, que você pode falar aqui como se fosse um assistente, ele vai fazer qualquer coisa, mudar a cor da sua camisa e tal. Isso daí não só na parte da câmera, né, mas também no celular ao todo, né. A Bixby, ela tá mais inteligente agora, você pode chamar um Uber, você pode falar para ela fazer outras coisas sem clicar na tela diretamente, isso daí é muito bom. A tela de privacidade também é um recurso muito bem-vindo, que não está presente aqui nem vai receber. Tem uma autonomia levemente superior, carrega mais rápido agora com suporte de carregamento de até 60 watts com fio, e sem fio também o Quick Charge 2.0 tá carregando mais rápido, e esse tipo de coisa. Esse é um resumo de todas as principais diferenças. Será que isso vale a pena? Faz você querer trocar o modelo antigo por ele? E bom, muitos desses recursos sinceramente não. Eu acho que a maior evolução mesmo foi na parte das câmeras, né? Que tivemos upgrades interessantes. De resto, vão ser coisas legais que quando você precisar, algum dia estarão lá. Tudo bem, mas que não vai fazer diferença para acho que mais de 90% dos usuários, tá? Então, são novidades dispensáveis aí. Ah, é legal
legal você pedir Uber sem precisar tocar na tela, mas pô, você vai querer fazer isso? É uma coisa indispensável? Não. É coisa que, tipo, que a longo prazo talvez seja legal, mas no começo não, né? Então ele vai ter essas diferencinhas aí, né? Essas novidades, né? Processador também que tá melhor, mas não tanto, né? Galaxy AI mais inteligente. Eu acho que se você tiver grana, vai aqui que você vai gostar. Isso, bate mesmo, jumento. Vai pro modelo mais recente, você vai gostar. Agora, caso você não tenha nenhum dos dois e queira economizar, pega o S25 Ultra, que eu vou deixar na descrição, e com certeza tá o melhor preço da internet, tá? Compensa demais. O upgrade aqui vai ser mais válido se você tem um S24 Ultra, um S23 Ultra ou até superior, né? Quer dizer, superior não, inferior. Porque aí sim que vai dar uma diferença, né? Celulares da Samsung hoje estão muito bons e até mesmo, sei lá, o Galaxy S21, o S22 já atende muito bem nos dias de hoje, né? Sem contar que agora tem 7 anos de atualizações, né? Então vai demorar ainda mais para esses celulares ficarem ultrapassados e obsoletos, né? Então, é isso. E aí, você concorda ou discorda? Como eu falei, quiser comprar, link de desconto aí. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui. Tô até gaguejando aqui. Mas é isso, né? Deixa seu comentário e sugestões aí embaixo. Valeu!